Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Nessa manhã queremos meditar um pouco aqui na palavra de Deus, tá? Vamos explicar sobre a origem do pecado no mundo, tá? O que a Bíblia ensina sobre o pecado no mundo? Na Bíblia, o pecado, o mal que assola o mundo, normalmente é chamado de fraqueza, equívoco, deslize. Se define claramente como pecado, né? Fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção e injustiça, tá? À luz da Bíblia, da Palavra de Deus, o homem é apresentado como um transgressor da natureza. O homem é pecador por natureza, tá certo? Mas como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa, tá? Então nós vamos, para responder essas perguntas, temos que nos basear na palavra de Deus. Evidentemente que Deus, na sua onisciência, ele já previu a entrada do pecado no mundo, tá? E alguém pode dizer assim, mas se Deus sabia que o homem iria pecar, por que deixou? Mas ele sabia tanto que ele previu que ele já preparou o recurso para a salvação do homem. E onde está esse recurso? A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, tá? Então veja bem, tá? Evidentemente, vamos ler aqui, que Deus, na sua onisciência, já vira a entrada do pecado no mundo bem antes da criação do homem. Porém, devemos tomar cuidado de não fazer essa interpretação, não fazer Deus a causa do pecado no mundo, tá? Essa ideia está excluída da Bíblia. Em Jó 34:10 diz assim: longe de Deus o praticar ele a perversidade e o Todo-Poderoso cometer injustiça. Ele não faz isso. Deus é santo e a todo instante ele preza pela santidade, tá? Isaías capítulo 6, versículo 3 diz que Deus é santo. A sua santidade está dentro dele. Ele não admite o pecado. Deuteronômio 32, versículo 4. Não há em Deus injustiça. Tá certo? E Tiago 1,13 diz assim, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. Deus não tenta o homem para fazê-lo cair, para fazê-lo pecar, de forma nenhuma, tá? O homem tem livre-arbítrio, ele é ensinado a não pecar. Ele pede ajuda para o Senhor para que o livre dos desejos da carnalidade e do pecado, tá? Para que ele possa resistir ao mal, tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Deus odeia o pecado e, como prova disso, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para a salvação dos homens, tá? Então, veja bem, Deus é autor, Deus, segundo os quais Deus é o autor e responsável pela santidade do povo, tá certo? Então, vem cá. O pecado teve origem no mundo angelical. Nós vamos ler no livro 3 de Gênesis, tá? Deus criou os anjos com total e relativa perfeição. Porém, Lúcifer e religiões se rebelaram contra Deus, tá? Porque caíram em terrível condenação, tá certo? O Satanás vivia lá no céu, Lúcifer vivia lá com seus anjos dotados de beleza esplendorosa, uma grande beleza, e ele via que os anjos olhavam para ele com inveja. E ele disse, olha, eu quero ser maior do que Deus. Quero ser maior do que Deus, tá? E a Bíblia diz que entrou em seu coração esse desejo, tá? E ele começou a rebanhar os anjos para que estivesse com ele. E ele conseguiu 1/3 desses anjos para que ficasse com eles. E aonde estão esses anjos agora? Estão aqui, ó, nas potestades do ar. Eles estão aqui, 1/3 desses anjos que se rebelaram contra Deus, estão aqui, ó, nas potestades do ar,
é atrapalhando a humanidade, fazendo crimes, violência, perversidade, tá certo? Então veja bem, irmãos, vamos ler aqui, ó. A ideia de que a ordem de Deus estava na mente do homem no momento do pecado é comprovada lá no jardim do Éden, quando Deus disse assim, ó, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nela não tocareis, para que não morrais. Satanás, tipificado numa serpente, chegou na mulher e disse assim: é assim que Deus disse que não é para tocar nas árvores, não é para comer? Ela disse: não, de todas as árvores do jardim comeremos, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nela não tocareis, porque no dia que tocares, certamente morrereis. A serpente, como é toda enganosa, disse assim: não, isso é mentira. Deus está tirando de vocês o privilégio de ter a sabedoria de ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Pode comer do fruto. Ela comeu, deu também ao seu marido, abriram-se os olhos e eles viram que estavam nus. Antes desses pecados, eles eram inocentes. Agora já não são mais inocentes. São conhecedores do pecado, são conhecedores do bem e do mal. Lembre-se de uma coisa: Satanás é a antiga serpente do deserto. Ela ainda hoje continua a destruir a humanidade. Continua ainda fazendo com que a humanidade venha pecar contra Deus. E pecado é a separação do homem contra Deus, tá bom? Então, evite o pecado. Não deis lugar ao diabo, tá bom? Pense nisso. Dá um like aí. Nos ajude, tá bom? Nos ajude, compartilhe aí, se inscreva no canal para nos ajudar. Deus abençoe em nome de Jesus.